Mateus capítulo 5, versos 21 a 26. Nesta manhã nós estamos abrindo duas portas. Primeira porta, a porta do domínio de si mesmo. Essa é uma porta difícil. A porta do domínio de si mesmo. A segunda porta que nós também vamos abrir é a porta da reconciliação. Outra porta necessária para a gente começar a pensar sobre o assunto, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura. Palavras de Jesus, lembrando aos irmãos que isto aqui nós estamos falando de 3 capítulos, 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, que é toda a base dos ensinamentos de Jesus. Porque no capítulo 8 em diante, ele vai pregar, vai fazer outras coisas, mas aqui ele está criando uma base que sustenta a igreja ou a vida cristã. São princípios os quais nós não devemos abrir mão, mesmo que a gente não goste. Ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo, sem juízo, estará sujeito ao inferno de fogo. E aqui ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Oremos. Nosso Deus e Pai, que privilégio nós podermos ter o conselho do Senhor por escrito, para que nenhum de nós possamos dizer que não sabemos, que não lemos e que até não ouvimos a respeito do assunto. Por isso queremos dizer, Senhor, que é nosso o privilégio de estar aqui nesta manhã e ouvir mais esta palavra de orientação, e certamente a nossa vida será bem mais abundante no conhecimento do Senhor e no viver com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu lugar. Eu vejo que dentro desse texto, irmãos, ou seja, o Sermão do Monte, como um grande desafio para nós, cristãos, não para o incrédulo, porque o incrédulo ele não tem conhecimento, ele não tem comprometimento. O incrédulo vive num mundo
Como diz o Zeca Pagodinho, deixa o tempo de levar, não é assim que ele fala? O incrédulo não está nem aí, porque não tem conhecimento. Mas nós temos conhecimento de Deus, da salvação. Então, para nós é um desafio cristão, por quê? Porque os temas dele nos confronta de maneira muito forte. A nossa natureza humana que não gosta de ouvir algo que contraria a nossa vontade. Nós temos essa resistência normal. Eu digo humanamente. Essa nossa natureza, ela não gosta de ouvir aquilo que precisamos ouvir. Gostamos de ouvir aquilo que queremos ouvir, e nem sempre isto vai acontecer. E se acontecer, pode ser uma tragédia. Por quê? Porque isto aqui luta contra a nossa natureza, que é uma natureza humana e às vezes irracional. E isto é possível ver através das nossas atitudes, porque as nossas atitudes, as nossas reações é o resultado do que somos. Ouça isto. Nossas atitudes, nossas reações, o nosso dar um chega para lá na pessoa, o nosso brigar porque até por saída de carro no estacionamento, isso retrata o interior da pessoa, que ainda não foi trabalhado, moldado pela palavra de Deus. E enquanto a palavra de Deus não toma autoridade na nossa vida, e isto com a nossa permissão, nós vamos ser pessoas de fora, mesmo conhecendo, mas não temos como conviver. Muito sério isso, irmãos, é muito sério para a nossa compreensão. Essa nossa natureza. O Senhor Jesus, em todo sermão, ele invoca o Velho Testamento e suas leis. Ele procura nos mostrar que o nosso comportamento atual não pode ser como o comportamento deles. Porque o comportamento deles era um comportamento irracional. E por ser um comportamento irracional, sem esta razão de entendimento de Deus, eles então sofriam as consequências dos seus atos, que é o que diz o texto. Eles eram punidos severamente por agir de maneira errada. Eu creio que nós, como cristãos, não temos desculpas para fazer determinadas coisas, nem temos liberdade, porque nós conhecemos a palavra. E por que o Senhor Jesus usou o Velho Testamento? Porque ele baseou todas as coisas nas leis. Só que a lei que ele trouxe, ela não anula o passado, mas ela trabalha para que nós, como cristãos, possamos também nos enquadrar dentro da própria palavra dele. O Senhor está colocando dentro deste sermão a mesma severidade da lei, ao falar do inferno, de fogo, porque havia em Jerusalém um lugar onde o fogo era constante. Para quê? Para queimar todo o lixo. Havia um lugar fora da cidade onde era para queimar todo o lixo, e não só o lixo de papel, mas os lixos de pessoas, do qual nós vamos ler biblicamente algumas coisas. 2 Crônicas, ele está logo depois de Neemias. Você vai encontrar de Reis,
depois de Reis. Você vai encontrar Primeira e Segunda Crônica. No capítulo 7, peço a atenção dos irmãos, também a sua paciência. Porque se fosse pregação, irmãos, eu ia gritar aqui, falar uma cara de coisa, mas eu não quero. Você já ouve pregação demais. O que nós estamos tentando aqui passar é, modéstia à parte, uma orientação bíblica para a vida dos irmãos. É preciso que a gente entenda isto. Segunda Crônicas, o capítulo que eu vou te dar é 28. Só para você ter... Quando Jesus falou isto, ele estava baseado dentro desses contextos aqui. Por gentileza, abra sua Bíblia. Segunda Crônicas, capítulo 28. Verso 1 em diante. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Vamos ver então o que ele fez. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Enom, é uma porta que você vai ver mais tarde, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhes infligiu grande derrota. Até esse ponto. Quando o Senhor usou este texto de Mateus, ele estava referindo a este assunto. Não que hoje você vai ser queimado na fogueira, porque esta fogueira, ouça o que eu estou te dizendo por gentileza. Aquele lugar ali era um lugar, portanto, de queimar lixo. E ali pessoas faziam as suas ofertas e levavam para ser queimado, e sacrificavam crianças para atender os deuses. Algo que você vê hoje, não sei se está acontecendo, até um tempo passado houve alguns crimes de pessoas que sacrificavam as crianças em centros espíritas, porque o diabo pedia aquela oferta. Naquele tempo faziam isto. E aquele lugar ali, então, ele era separado só para queimar lixo, no contexto de gente, tudo que não prestava, eles lançavam ali para ser destruído. Bispo, mas qual é o fogo de hoje? Calma, calma. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Portanto, Jeremias chamou de Vale da Matança. Isso está em Jeremias, não precisa abrir, só para você anotar. 7:32, Jeremias chamou aquilo ali de Vale da Matança, lugar dos sacrifícios. Isto é muito sério, irmãos. Porque quando você lê esse texto que Jesus fala aqui, a gente pensa que isso é assim uma coisa muito simples, mas não é tão simples.
Portanto, local de sacrifício humano. E quando o Senhor disse aqui, se qualquer um irá contra o seu irmão, está sujeito ao fogo eterno. Olha a severidade para nós cristãos, que fala do nosso comportamento. Você pode até divergir com alguém, mas você não pode ter no coração o desejo, o ímpeto de querer destruir a pessoa. Isso é maligno, isso é diabólico. E não me venha para cá com esse negócio, não, porque o meu temperamento, quem aceitou Cristo como Senhor e Salvador é uma nova criatura, a menos que não aceitou a Cristo. Então nós temos que entender a maneira como o Senhor fala. Eu sei que isso é um assunto difícil, mas eu não estou preocupado em que seja difícil. Jesus está dizendo que precisamos ter cuidado com o nosso comportamento no agir. Este é o primeiro aspecto. Tanto que ele vai do versículo 21 até 23. Ouviste que foi dito ao antigo, não matarás. E ele diz, e quem matar estará sujeito a julgamento. E o julgamento era aquele, ele era queimado. Olha para mim, uma pessoa que não aceita Cristo como Senhor e Salvador, me ouça por gentileza, ele é um inimigo de Deus. Ele não se reconciliou com Deus, e o final desta pessoa é ser queimado, banido da presença de Deus. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa qualquer. Por quê? Ele rejeita. Se ele rejeita, ele não quer descansar no descanso de Deus, e ele é destruído. E a Bíblia fala de fogo, fala de inferno, do Hades. Haja isto, você vê a parábola que Jesus fez sobre o rico e Lázaro. Você viu como é que ela é? Rico e Lázaro. Um estava lá no inferno e dizendo, olha, manda Lázaro, aquele miserável, cheio de ferida, que ele molhe a ponta do dedo na água e bota na minha boca. Isto fala de uma aflição. Isto fala de um desespero. E muitas vezes você não vê a igreja, pastores não gostam de pregar sobre esses assuntos, porque espanta as pessoas. Eu não estou nem aí. Eu quero que as pessoas sejam salvas. Meu desejo é que a pessoa ouça e se renda ao Senhor, sabendo que funciona desta maneira a Bíblia, a palavra de Deus. Ela funciona dentro destes princípios. Portanto, precisamos ter cuidado com o nosso comportamento, e ele diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, vírgula, entre aspas, se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem lhe proferir, aliás, insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Quem está falando isso não é bispo Rubem. Quem está falando é Jesus. É Jesus que está falando, não sou eu.
Não é pastor Ali, não é pastor Otávio, não é o pregador. Quem está falando é a Bíblia. E aí nós começamos a entender que muitas vezes o nosso comportamento, porque ainda não fomos tratados no profundo, na raiz, em dado momento nós queremos meter o cotovelo nas pessoas. Eu sofri na carne traições, mentiras, várias vezes, mas nunca eu abri a minha boca para falar uma palavra contra as pessoas, porque eu não permito entrar no meu coração esses entulhos. Meu coração tem um dono que se chama Jesus. E eu não permito que entre aqui dentro. E eu mostro com as minhas reações e ações. Ah, bispo, mas tinha motivo de... Tinha, mas não sou eu. O Senhor disse: a mim pertence a vingança, eu o vingarei. Às vezes nós tiramos a liberdade do Senhor agir e queremos agir com o nosso braço. Me preocupo com a palavra de Deus. Eu me preocupo. Precisamos, irmãos, e eu vou ser um pouco mais claro com você. Há pessoas que nós temos dificuldades, às vezes, de convivência, até pela maneira da pessoa, mas isso não me dá o direito de ser inimigo, e nem de falar mal, nem de ficar metendo o dedo, não me dá o direito. Eu não tenho direito de ficar, não posso. Estou proibido pela palavra de Deus. Nós somos proibidos pela palavra de fazer desta maneira. E deixamos às vezes de sermos abençoados, porque achamos que tomar a decisão de fazer está mostrando o quanto eu sou másculo. Não. Isso não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Me dá uma dor muito grande lá dentro de mim, certas coisas. Primeira porta, então, é esta porta que acabamos de falar, a domínio de si mesmo. E quem não é capaz de dominar a si mesmo tem alguma coisa errada, porque um dos frutos do Espírito que Paulo disse lá em Gálatas, domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos. Pastor, mas o senhor não fica com raiva? Diga para quem está ao seu lado, ele é gente. Mas a Bíblia diz: ireis e não pequeis. Isso é muito sério. Aí vem aquela pessoa que não está muito... Pastor, mas o senhor há de convir que tem alguém que dá vontade de a gente jogar no asfalto, né? Claro. Sabe por que você não faz? Porque você é crente. Porque você teme a Deus. Porque você tem temor de Deus. E é por isso que você não quer entrar nessa canoa furada, né? De cair nesses abismos. Portanto, um dos grandes problemas é dia nosso. Verso 23, 24 e 25 diz: a porta da reconciliação
Porque se você ler a Bíblia desta maneira, você não vai entender o texto. E aqui ele fala de um outro tema, porque naquele período eles não podiam fazer as suas ofertas se eles tivessem alguma coisa contra o irmão. Eles tinham que deixar ali, ir lá reconciliar e voltar para fazer a oferta. Bispo, e como funciona hoje? Vamos ver. Vamos ver. 23, 24, 25 e 26 diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O problema é que não é ele que tem que vir a você, é você que tem que ir. Jesus pega no nosso pé, né, irmão? Isso é demais, né, irmão? Isso não é mole, não é verdade? É você. Aí tem irmão que é crente, é ruim eu fazer isso, hein? Ouça, tem duas opções: ou você aceita o que a Bíblia diz ou não aceita. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. E ele diz aqui: entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial. Ele diz: resolva esse problema. Resolva esse problema. É mais fácil. Ouça bem. Eu creio que este texto e outros nos conclama, ouça bem, a uma depuração da nossa vida cristã espiritual, que nos leva à comunhão, porque o assunto aqui é como eu vou ter comunhão com Deus se eu aqui embaixo estou com problema. Eu podia invocar o que diz a Bíblia: se você não ama quem está perto, como é que você diz que ama Deus? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Mas você quer ver uma coisa? Paulo, com uma capacidade muito grande, um homem que teve um encontro com o Senhor muito forte. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você não deve se arriscar a ir a um tribunal. Ele diz: você deve resolver esse... Olha para mim, depois você procura com o tempo. O texto é mais ou menos isso. Você não pode ir ao tribunal contra seu irmão. Você tem que resolver isso antes. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, Paulo está dizendo, você se arrisca ir a um tribunal contra o seu irmão? Olha para mim, acabei provocando você a ficar procurando na Bíblia, né? Olha para mim, isso é lição para depois do almoço. Ele falou, será que vocês não têm gente dentro da comunidade que vocês possam tratar disso? Isso é sério. Isso é sério. Quantas vezes nos acontece esse fato de ter pessoas que é incapaz, leva até a causa para incrédulos, e entre si não são capazes do diálogo. Este é o contexto que ele está falando. Eu te prometo, na semana que vem te dar. Este assunto, portanto, é muito importante. Ouça agora. Ir à igreja para adoração. Aqui diz assim: se um judeu trouxesse uma oferta para o templo para se apresentar no altar, ele precisava
Ir primeiro reconciliar. E aqui eu vou trazer para nós o assunto agora. O que Jesus está dizendo e que eu não terei a minha adoração aceita sem que antes não busque reconciliar com meu irmão. Ouça bem, a nossa oferta hoje não é só o dízimo. A nossa oferta maior, olha para mim, a nossa oferta é o nosso louvor. A nossa oferta é a nossa adoração. Mas como eu vou adorar se aqui dentro tem coisas atrapalhando? Não será aceita. Você pode cantar, pode chorar, mas não chega lá. E este é o grande problema, que fala da reconciliação. Irmãos queridos, eu preciso deixar que a palavra de Deus seja autoridade na minha vida. Eu preciso deixar que a palavra de Deus seja autoridade na minha vida. Eu não posso usar a minha autoridade pessoal, não, eu tenho que ter a de Deus. Quando o homem se reconcilia com Deus, tem que atender às condições divinas, porque nós não podemos ter nada no coração que impeça a minha, a sua, a nossa adoração a Deus. Por isso que tem cultos que é extremamente pesado. Ouça agora, nós como pastores, tem dias que a dificuldade é enorme, porque nós sabemos que há muitas pessoas que têm picuinha com as pessoas e o Espírito começa a agir para não deixar que flua a presença de Deus. Você está pensando que o diabo não entra aqui dentro? Está enganado. Você está pensando que ele não entra? E ele, quando você dá brecha na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, ele está pronto para criar todo tipo de problemas. Isso é muito sério, meus irmãos. O inimigo está sempre aí para nos acusar. O mais importante nesta vida é a nossa comunhão com Deus. Nada deve nos impedir, ainda que a gente sofra na nossa carne, mas nada deve impedir a minha adoração a Deus. Ter um coração limpo, liberado. Quando você canta, mas quando você está entupido, bate no teto e cai. São cânticos que não mexem com o nosso interior, porque o nosso interior está bloqueado. Já descobriu? Tem dia que a gente amanhece assim, né? Tem dia que a gente amanhece entalado, né, irmão? Conhece isso? O que você tem que fazer? Senhor, libera. Tira isso daqui de dentro. Limpa, para que eu possa fluir com o Senhor. E é aí que funciona a igreja. Portanto, que você possa entender. Reconciliação foi o que Jesus fez por nós. Ele nos reconciliou com o Pai, através do sacrifício que Ele fez. Ele nos reconciliou com o Pai, através do seu sacrifício. E Ele pede que eu e você reconcilie com seu irmão. Ah, pastor, mas não quero nem saber. Isso é um problema pessoal.
problema é seu. Passei 10 minutos. Vamos ficar.